A Montanha Mágica 81. Então vamos lá, esse é um outro vídeo de confissão. Eu tenho defendido desde o começo dos nossos vídeos que a literatura não é uma brincadeira, não é uma distração e nem é um mundinho fechado, né? O mundinho da Montanha Mágica não está isolado na Montanha Mágica. O mundo da Montanha Mágica, claro que existem diversos tipos de livros, e aí tem livros que ficam mais isolados nele mesmo, livros que se abrem mais ao mundo, mas pelo menos a gente pode falar que o mundo da Montanha Mágica é o nosso mundo. Só para a guisa de exemplo, ou de contraste, na verdade, um livro como um livro de ação, né? Um livro de ficção científica, depende do livro de ficção científica, ou uma série de TV, às vezes pode fazer esse trabalho, só cria o mundo dele ali e fica preocupado com aquele mundo, com aquelas regras daquele jogo. Eu acho que eu comentei num dos vídeos anteriores, talvez nesse canal, no canal do inglês, eu não lembro bem, mas, por exemplo, o pessoal que gosta de assistir anime, eles têm todo aquele universo, tem que lembrar, né? Então você tem um poder, e aí depois daquele poder tem um outro poder, e depois tem um nível tal, e a magia tal, e esse ser do outro universo, e esse ser que é o supra do universo, etc. Então ele cria um mundinho inteiro ali. E se ele não abordar questões humanas, ou seja, questões morais, questões humanas, eu não estou falando de teoria aqui, mas, por exemplo, ali tem um personagem que tem que decidir entre salvar a sua namorada e fazer o bem, por exemplo, né? Então, se o anime não abordar isso, não se unindo a esse mundo em que a gente tá, ele vira uma mera construçãozinha ali, né? E ele se fecha no mundinho dele. E é aí que a gente tem essa sensação de superficial, né? Um livro superficial, ele simplesmente conta uma historinha, se fecha no mundinho dele e ele é divertido, nada mais do que isso. Bom, já comecei digredindo, mas o ponto é, um livro bom, como é o caso da Montanha Mágica, ele fala sobre o nosso mundo. Então, assim como eu tenho defendido em outros vídeos, ele tem que falar com a gente, né? E aí eu acho que nada mais interessante para as nossas discussões aqui do que uma confissão, mostrando para você como que as concepções do livro e como que as minhas, digamos assim, batalhas morais são ligadas com o livro, né? Ou seja, as questões que estão no livro são questões reais para mim, né? O que aconteceu comigo, eu acho interessante por dois motivos. Primeiro, ele se liga extremamente bem com a nossa discussão sobre o tempo, né? Sobre essa interação e essa dança, vamos pôr assim, entre o passado, o presente e o futuro. Porque a gente viu que, lembre-se, teve um vídeo lá atrás, a gente viu, por exemplo, que o Hans, o vô do Hans representava o passado, o Settembrini representava o futuro e o Dr. Behrens representava o presente. Eu não sei se eu deixei claro naquele vídeo, mas no mundo real, no mundo vivido, não existe nenhuma dessas coisas isoladamente, né? Por mais que a pessoa seja alienada, por mais que a pessoa tente, não existe essas coisas separadamente, né? Mas pode haver um exagero do presente, um exagero do passado, um exagero do futuro. E eu não sei se eu coloquei nesses termos, se eu não coloquei agora, estou colocando. O vô do Hans representa um exagero do passado, é muito passado, né? O Dr. Behrens e a vida ali em cima é um exagero do presente. E, na minha opinião, o Settembrini
é um exagero do futuro, né? Então é mais ou menos uma receita em que você tem que equilibrar esses elementos, né? E aí que vem a história. Só que não tem receita. Ninguém fala, não existe nenhum manual. 2 pitadinhas de passado, uma colher avantajada de presente e um fiozinho de futuro. Não existe nenhum lugar a dosagem dessas 3 coisas, né? Então cabe a gente, no âmbito do vivido, encontrar proporção. Pense, cabe a gente, no âmbito do vivido, encontrar proporção. Se é assim, a literatura e as nossas próprias experiências estão muito à frente do que qualquer teoria está, né? A teoria, é claro, ela tem a rigorosidade, mas a nossa vida, ela mostra, nesse caso, tem que colocar um pouquinho mais de passado. Sabe aquela história, não sei se você já fez pão, mas você tem os ingredientes, mas dependendo da temperatura, a umidade do ar, você tem que colocar um pouquinho mais de trigo, um pouquinho mais de água, um ovo a mais ali. Então, digamos, é aquela situação específica que está em frente a você que te diz quais ingredientes vão ser usados, né? Então é sobre isso que a gente está falando. Então essas 2 questões são muito importantes para mim. O Settembrini, eu vou fazer o próximo vídeo, não o próximo vídeo porque eu acho que esse vai ter mais parte, mas o número 82 vai ser sobre o Settembrini. O Settembrini me incomoda, no sentido de me atiça, né, pessoalmente, né? Então a gente vai falar sobre o Settembrini e a questão do tempo, né? Então vamos lá. Esses dias, eu não sei se eu já falei isso para vocês, geralmente todo dia eu vou andando até a quitanda. E na quitanda eu vou conversando comigo mesmo, ou fazendo oração, no sentido de ter contato com a verdade, né? Fazer oração no sentido de ter contato com a verdade. Uma frase aleatória aqui, mas eu acho bem bonita, pra gente não entrar em quesito, ele tá pregando Deus pra mim, meu Deus do céu, vou ter que me converter, vai me entregar folhetinho. Não é isso que eu tô querendo fazer. Quando eu digo sobre oração e sobre Deus, existe uma frase que diz, quando você fala que 2 mais 2 é igual a 4, você está falando a voz de Deus. Okay? A voz de Deus é a verdade, né? Você pode ter algumas outras concepções, isso um pouco me importa, mas a voz de Deus é a verdade, né? Então sim, eu posso considerar uma oração. E eu, pensando, né, sobre a minha missão, e colocando em termos do livro, colocando em termos do que a gente viu aqui, lembra de um dos primeiros vídeos sobre a pergunta que se faz, né? Que é qual? Sobre o objetivo último da vida, né? Sobre algo que você tem que se sacrificar, que você se sacrifica de bom grado, né? E eu já tenho muito claro para mim qual é a minha missão, o que merece o meu sacrifício, né? Já, se você ficou curioso, já vou confessar isso também, mas é mais ou menos óbvio. E o interessante é que eu me vendo em frente à tarefa por se fazer, né? Eu senti uma energia muito grande, né? E pensei, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que me sacrificar mais. Eu não estou fazendo o suficiente, né? E o fato de eu conhecer que eu tinha que me sacrificar mais e que eu não estava fazendo o suficiente me deu uma energia para a batalha, né? Que é aquela história, a guerra está na tua frente e você se empolga com a guerra e você fala, então vamos com toda a força, né? Então foi isso que aconteceu nesse dia em específico, né? Voltei cheio de energia e pensei, não só, acho que já ficou claro também para você, que eu venho aos domingos aqui e nos domingos eu alimento o canal de literatura em português. Desde que eu comecei o canal nunca tive nenhumas férias, mas se tudo der certo durante as férias também.
além de quando eu consigo um tempo extra, né? Mas eu pensei, não só eu vou fazer isso, como eu vou encontrar cada espaçozinho na minha agenda, cada pequena, como é que se diz, a aula vaga, pequena abertura na minha agenda, e vou trabalhar com mais afinco, né? Porque a tarefa merece o meu sacrifício, né? E é bem difícil para mim porque eu trabalho como professor de inglês e eu trabalho 11, 12 horas por dia. As matérias que eu ensino são relativamente difíceis, também ensino literatura basicamente, e eu gravo muitos vídeos para o canal em inglês. O canal em inglês agora em 4, 5 meses já foi 400 vídeos, além de preparar as aulas, etc, né? Mas é aquela história, frente à missão pouco importa o teu conforto, né? Mais ou menos o dilema do velho no Velho e o Mar, né? Ele estava lá segurando a linha, as mãos dele estavam cortadas, e ele pensou que a dor pouco importa para um homem, né? E aí, claro, cheio desse senso de heroísmo, eu decidi isso. Bom, eu tenho que abrir a primeira digressão dentro da minha digressão. Qual que é a missão que eu tenho clara para mim? Eu tenho claro que falta para todos nós visão. Eu tenho claro que é necessário que a gente consiga abrir os nossos olhos. E tem coisas que são extremamente difíceis de ver, né? E eu tenho claro para mim que um cara como Thomas Mann, ele tem uma supervisão, é um super-herói, um santo, se você preferir, ou super-homem, e ele consegue ver coisas que a gente não consegue, ou porque é muito rápido, ou porque está emaranhado com outras coisas, ou porque é muito difuso, ou porque entra em conflito com as nossas preconcepções. Ele consegue ver essas coisas. Mas, se qualquer pessoa pegar um livro do Thomas Mann, ou pegar qualquer outra literatura, tem como você ler sem que você veja essas coisas. Então eu tenho por mim que a minha missão é tentar ver, tentar enxergar e trazer visão, né? Eu acho que hoje em dia nós estamos cheios de instituições que... não sei se são instituições, mas o modo que a gente lê literatura hoje é muito profissional, né? Então vamos ver, vamos analisar friamente a estrutura narrativa, e o livro não tem nada a ver com a nossa vida. Ou seja, o livro lido desse modo não nos abre os olhos, né? Ele simplesmente faz com que eu tenha um conhecimento que eu posso colocar em tabelas, né? E posso defender num artigo e pronto, eu vou para casa e agora eu vou ver minha vida. Pronto, terminei, fiz meu trabalho sobre o Thomas Mann, apresentei a minha palestra, fui no congresso, agora eu vou viver minha vida, né? Então ainda assim tem como passar 5 anos, 10 anos, 15 anos estudando o Thomas Mann e não ver. E eu tenho por mim que... novamente, é claro que eu estou falando da área acadêmica, e é claro que se você é da área acadêmica você pode se sentir ofendido. Eu não estou falando que esse é um trabalho inútil, mas eu estou falando que é um outro trabalho. E que esse outro trabalho, que na minha opinião aí sim devia de ser feito por poucos e pessoas muito boas, né? Não esse mundo de gente que tem contato com literatura só para estudar desde a 5ª série até a faculdade, esse monte de gente. Acho que perdi o fio do pensamento, mas a história é claro que é nobre os estudos literários, etc, etc, mas o ponto aqui é que muito mais pessoas deveriam estar lendo literatura, realmente lendo, tendo contato com a literatura, vendo a literatura como algo real, né? E eu tenho por mim que a minha missão é exatamente essa. É ajudar aquele que quer ver, né? Novamente, não me coloco numa postura de mestre Mega Blaster, ok? Porque o esforço que eu estou
compartilhando com você aqui é exatamente isso. Eu estou compartilhando. Eu também estou tentando ver. Eu também estou tentando. E é difícil ver. O Settembrini, por exemplo, mostra umas coisas que é extremamente difícil ver. Não entender o ponto dele, mas entender ele, entender o Settembrini em si. Vou abrir um outro vídeo que está acabando o espaço.